Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro. Estamos entrando no ar com mais um Jornal Últimas Notícias. A apresentação, esse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Abrindo mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, sempre com aquele bloco bem complicadinho, entendendo a política. Hoje vamos entender que ontem foi uma pauta de todos os telejornais, o da Globo, da Band, do SBT, e pegamos para vocês essa pauta para nós debatermos agora da Rede Record. A Rede Record também falou sobre o assunto, então nós vamos colocar aqui para vocês verem a reportagem, depois nós vamos debater sobre ela. E a ministra do Meio Ambiente alertou que o Pantanal pode desaparecer até o final do século. Segundo Marina Silva, é preciso resolver os problemas provocados pelas mudanças climáticas, o aquecimento global, as queimadas e o desmatamento. A ministra participou de uma audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado para discutir as queimadas que atingem a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Segundo Marina Silva, o Brasil precisa de um marco regulatório de emergência climática. Ela afirmou ainda que os investimentos no combate às queimadas aumentaram durante o atual governo, mas a pior seca dos últimos 40 anos na Amazônia e dos últimos 74 anos no Pantanal dificulta o trabalho. Eu posso dizer para os senhores que, segundo os pesquisadores, se continuar o mesmo fenômeno em relação ao Pantanal, o diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Bom, você entendeu aí aonde, em que ponto nós queremos chegar, né? É uma situação preocupante e também controversa do que ela planejava. E brandava aos quatro ventos a sua sabedoria extrema antes de mexer no vespeiro. Ou melhor, ela também já tinha usufruído do cargo lá em 2003, né? Ela já sabia onde ela estava se metendo. Mas a sua sabedoria não a privou. Morrer como o peixe morre pela boca, né? Ela morreu como o peixe morre pela boca. Bom, essas atitudes da maioria dos postulantes que assumem os cargos públicos. Não é só dela. Eu só botei ela como exemplo, pois todos os jornais ontem falaram dessa ação que tá complicada, hein, essas queimadas. Sempre tem críticas de todos os lados apontando os defeitos da gestão anterior. Sempre quem está fora do governo vai criticar. Olha, a água não funciona. Olha, a luz está cara. Olha, pá. Sempre vai ter, tá? E enganjando as soluções plenas dos problemas é difícil. É difícil. Ainda Marina disse no começo de sua gestão que iria dar uma guinada de 360 graus na situação das queimadas. Você lembra? Se formos falar de percalços durante esse caminho, iríamos falar todo o jornal. Mas todos temos percalços. O ano passado, a destruição dos rios aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes. Na gestão passada, a pandemia. Então isso não é desculpa, sabe? Para dizer que vai fazer e depois não faz. Ela prometeu desmatamento zero e até agora a situação se agravou e se agravou muito. Não como vinha se agravando normalmente. Eu sei que é difícil de conter as queimadas, o pessoal mete fogo, cai uma faísca, tá muito quente. Mas a questão nem é essa, pessoal. A questão que eu quero chegar é de você ter consciência em quem você vai votar no dia 6.
Não importa para qual time você torce, se é A, B ou C ou D. Só temos que ter consciência de votar certo. Há muito tempo está no ar esse bloco Entendendo a Política, para você entender quais são os parâmetros de bondade e de maldade de um ser humano. E quando chega a hora da eleição, esses parâmetros sobem muito. Peguem como modelo a ministra Marina Silva, que a gente via somente de 4 em 4 anos, e quando se inicia as eleições ela aparecia, quando terminava ela sumia. E nessa primeira parte das eleições ela concorreu a presidente e ela perdeu. E quando ela perder, antes de ela perder, ela falou muito mal do presidente Lula. E depois que ela foi desclassificada, que perdeu no primeiro turno, que ficou só Bolsonaro e Lula, ela se aliou à pessoa que ela tanto falava mal. Eu até achei uns vídeos aí na internet, mas não botei para não dar algum problema, né? Ou você não lembra mais dessa situação? Será que faz tanto tempo assim, 2 anos? É por isso que é tão importante você saber quem é seu candidato, a quem ele vai se aliar, porque depois das eleições tudo vira em pizza, literalmente. Na postulância do cargo, todos são inimigos mortais e depois viram amigos inseparáveis. Trabalham juntos, se juntam à família para fazer o churrasco no final de semana. Temos essa opção aqui em Bento, né? Muitas pessoas falavam mal de outras e depois, quando um ganhou a prefeitura, um monte de gente foi trabalhar lá, né? Bom, nessa audiência que a Marina Silva participou da Comissão do Meio Ambiente no Senado, a ministra do Meio Ambiente trouxe alertas preocupantes sobre impactos dessas mudanças climáticas e o aumento das queimadas no Brasil. É muito preocupante. Esse cenário também não pode ser descartado, pois a ministra enfatizou que a reversão desse quadro requer esforços significativos para mitigar as mudanças climáticas e implementar políticas eficazes para combater esses incêndios. Ou, trocando em miúdos, ela precisa de grana, muita grana do governo federal para combater isso, né? Uma frase bem colocada, que agora temos que saber se isso vai ser eficaz ou não, é essa, né? Ela precisa de dinheiro. A Amazônia precisa de dinheiro. Mato Grosso precisa de dinheiro. Tem que combater esse pessoal aí. Bom, você entendeu? Tem que votar certo, tem que votar nas pessoas que não falam para você uma coisa e depois dizem outra ou fazem outra. Preste atenção. Ontem nós botamos, na edição do jornal de ontem, você pode ver aí alguns detalhamentos de seu candidato a vereador, de seu candidato a prefeito. Entra lá, tem o QR Code aqui, ó. Entra lá e você vai ter o endereço aí para saber o que o seu candidato tem no bolso, o que ele pretende fazer. Vai lá que você vai ver. Bom, esse foi o bloco esportivo. Vamos falar, o bloco político, né? Vamos falar de esportes agora. Bom, pessoal, vamos falar da dupla Grenal. Dupla Grenal treinando para melhorar cada vez mais o seu rendimento, né? Vamos falar do Grêmio. O dinamarquês Bright White está se habituando aí aos ares do Rio Grande do Sul. Ele se esforça uma barbaridade para desenrolar aí o português. Às vezes sai, às vezes não sai, mas ele está bem habituado já ao Rio Grande do Sul. Mas vai no caminho certo. Essa semana sua família chega a Porto Alegre, chega em terras gaúchas aí para se instalar. E por enquanto o Grêmio
são 2 desfalques para o preparatório da Copa, né? Soteldo, que defende a Venezuela, que ontem à noite tomou nas costas 4 da Bolívia. E hoje à noite, Vila Sante, da seleção paraguaia, vai enfrentar o Uruguai. E o destaque é aí que será a última partida de Luisito Soares com a camisa da seleção uruguaia. Talvez ele venha pro Grêmio depois, né? Mas essa informação partiu do atleta. E se sabe, né? Daqui a pouco ele resolve voltar a fazer uns gols e volta aí pra seleção, quem sabe? E Renato, há rumores de largar o tricolor. Há 2 possibilidades aí que as más línguas estão a cogitar, que é o Cruzeiro e o Corinthians. Mas será que ele ganhou aí algumas propostas do Cruzeiro e do Corinthians? Isso só o tempo irá dizer. Vamos ao lado colorado. Preocupações são com as saídas do grupo no lado colorado, né? São rumores fortes que rondam a equipe sobre a saída de quem? De Lucas Alário. E agora ele não deu retorno, né? Não deu retorno à equipe, o que se esperava dele. Pelo menos da maneira que tinha expectativa aí da galera, né? Agora ele está na reserva. Só aí tem 2 possibilidades para que ele não dê retorno. Uma é a questão física. Então agora que foi trocado o preparador físico, talvez as coisas evoluam de outra maneira. E outra pode ser também uma questão clínica, pois ele já chegou no Internacional com problemas. E se está passando aí por uma lesão e não consegue se recuperar, aí é outra conversa, hein? Outras propostas que rondam o Internacional sobre a possível saída de Wanderson. Uma baita proposta da Arábia. E o Wesley também está com proposta aí para sair aí. Bastante possibilidades. Vão se estreitando os caminhos de Roger Machado. Mas na segunda nós voltaremos aí com mais informações da dupla Grenal. Vamos ao comercial da Natal Fitness, porque a Natal Fitness é o patrocinador dos nossos blocos esportivos. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, Natal Fitness ao ladinho do Shopping La América. Vamos falar agora em relação à segurança pública. Na tarde de ontem, dia 5, 2 criminosos foram presos em Farroupilha, após uma operação conjunta envolvendo a Brigada Militar e a Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Estadual. A captura ocorreu depois que os indivíduos realizaram assalto a uma residência próxima à rodoviária aqui em Bento Gonçalves. Veja as imagens aí que estão nas redes sociais. Quero compartilhar com vocês também. Dá uma olhada o que os ladrões fizeram, ó. Olha aí, um tá pulando o muro. O outro também. O outro tá fugindo lá pelo lado da casa. É bem ao ladinho aí da Ponte Seca, para vocês se localizarem aqui em Bento Gonçalves, aí perto da caixa d'água da Corsã, perto da rodoviária. Isso foi gravado por um morador local e foi colocado na internet. Olha aí, os bandidos saíram então
saindo aí com o automóvel da vítima. E o melhor de tudo, tá? O que aconteceu depois? Os objetos roubados foram recuperados. A ação criminosa teve início na manhã, quando 2 assaltantes invadiram a casa no bairro Maria Gorete, armados com revólveres. Os bandidos roubaram diversos objetos e veículos e o veículo da vítima. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente. A polícia, munida das informações sobre o veículo roubado, as forças de segurança montaram um cerco policial e a perseguição foi iniciada na RSC 453. Os criminosos foram capturados nas proximidades do trevo de acesso ao centro de Farroupilha. Também temos esse vídeo aí para ver vocês, ó. Uma pessoa passou e filmou quando os policiais conseguiram recuperar aí todos os objetos, aí já tinham parado o veículo e haviam roubado várias coisas, né? Os criminosos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à delegacia, onde o registro da ocorrência e a lavratura do flagrante foram realizados. Vamos a um pequeno comercial, Máquina do Tempo e Harmony Sonorizações, depois a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Venha aí, sexta, dia 6, véspera de feriado, festa Flashback no Bangalô, em Bento Gonçalves. Prepare-se para uma noite inesquecível, com os maiores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. DJs que viveram a época comandam essa verdadeira máquina do tempo. Não perca, é sexta, dia 6 no Bangalô, em Bento, a partir das 22 horas. Festa Flashback. Junte a galera e venha se divertir nessa máquina do tempo. Pessoal, é hoje à noite, então não tem outra chance, hein? Hoje à noite no Bangalô, em Bento Gonçalves, festa A Máquina do Tempo, a partir das 10 horas. Voltando à nossa pauta jornalística, não poderíamos de fechar esta edição sem falar um pouquinho de Independência ou Morte, que foi brandada por Dom Pedro às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro, amanhã. Amanhã é o marco, né, da independência do Brasil, 7 de setembro. Muitas pessoas acreditam que sem a maçonaria, o Brasil não teria se tornado independente. Desde o século XVIII havia muitos maçons aqui no Brasil e para que se fosse declarado a independência, em Inconfidência, eles tiveram um papel influente, né? Mesmo na Inconfidência Mineira, que a Inconfidência Mineira teve um papel primordial nessa ação. Você lembra da Inconfidência Mineira? Pois lá a coroa portuguesa proclamou a derramada. Lembra da derramada da escola? Derramada é basicamente uma cobrança de impostos coletiva, pagas pelos mineiros de Minas Gerais, que era aí 1.500 quilos de ouro por ano. E quando os mineiros não conseguiam mais pagar essa quantia, os cobradores de impostos invadiam suas casas e saqueavam seus pertences. E até a quantia de imposto for totalizada. Chegou aos 1.500 quilos de ouro, eles paravam. Então a galera se revoltou, e quem não se revoltaria, né? E começou essa Revolução Mineira, Inconfidência Mineira. Dentro deste contexto, a coroa portuguesa descobriu alguns líderes dessa Inconfidência e enforcaram Tiradentes.
Depois mataram ele, né? Depois de matar ele, enforcaram, né? Eles mutilaram o Tiradentes, espalhando seus restos por várias cidades, para que o pessoal desse uma olhada lá e não se encorajassem a novamente ir contra o governo português. Mas no dia 13 de agosto, Dom Pedro I nomeou a sua esposa, Leopoldina, para ser chefe de Estado. E no dia 2 de setembro, Leopoldina assinou o decreto que separava o Brasil de Portugal. Foi no dia 2. Então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro estava cavalgando com sua trupe às margens do rio Ipiranga e brandou o grito: Independência ou morte. É claro que várias versões dessa história existem. Sobre as amantes de Dom Pedro, que ele era um mulherengo, né? Mas isso são a história que conta. Ele comprou uma casa para uma das suas amantes, bem próximo ao seu palácio, para que ele não precisasse se deslocar muito na hora de fazer o vucu-vucu, né? Mas fica aqui a nossa pauta aí, sobre esse assunto aí que é tão vasto e tão importante. Talvez um dia nós nos aprofundaremos mais nesse caso aí, é muito interessante. Bom, vamos tirar a minha imagem da frente para você entender que a imagem de fundo é da onde? Sim, a imagem de fundo, ela é inusitada. Essa imagem foi colhida ontem de dentro do bangalô. Bangalô onde vai acontecer a festa Máquina do Tempo hoje. Foi tirada no finalzinho da tarde. Uma imagem linda da nossa cidade ao se despedir do sol. Lembrando que hoje, novamente, o bangalô tem a festa Máquina do Tempo. Estarei lá tocando umas músicas bem antigas. É a maior festa flashback da região. Então fica aí a deixa para você, hoje, véspera de feriado, ir até o bangalô a partir das 10 da noite. Pessoal, voltaremos na segunda com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Um bom feriado a todos, um bom final de semana e até segunda. Tchau!